todos os recados dados, agora com muita alegria quero apresentar esse cara. Cara, criei uma admiração muito grande por ti antes mesmo de te conhecer, sabendo da tua história. Tô aqui com o Patrick, ele, do Benditas Lasanhas e Salvando um Rango. Cara, manda um abraço aí, um salve pro pessoal antes da gente começar. E aí, gurizada, tudo certinho? O bordão, né? O bordão que pegou, né? O pessoal sempre fica no e aí, gurizada. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando os dois projetos, tanto Benditas quanto Salvando o Rango. E espero que a gente consiga falar tudo assim. É difícil, tô muito nervoso, ansioso, que o raciocínio não se embaralhe, né, pra gente apresentar tudo aí nesse espaço de tempo. Já de primeira mão, já tinha avisado que ia lançar todo o calendário aí. Sim. A princípio, mais ou menos até o meio do ano tá certo, batido. E pessoal, manda aí Live Pix para ajudar as dúvidas, pode mandar sem filtro, eu vou responder, até as polêmicas, se que tem uma coisinha aí na manga, tá? Eu sei que tem uns linguarudos aí que estão olhando, pode mandar que a gente vai responder. Cara, começando já pro papo de fato, tu tem uma história muito grande, antes mesmo do Benditas existir, tu já estava envolvido aí no meio de kart, coisa. Como que surgiu essa tua paixão pelos carros? Qual foi teu primeiro carro? Como que começou essa parada assim? Cara, vamos lá. O Patrick, tá? É gearhead e hoje eu consigo ver desde que nasceu. Chega a arrepiar, mano. Isso é muito louco. Hoje eu consigo entender isso. Meu pai trabalhava em transportadora, sim. Então eu fui criado no meio do caminhão. Ele não era motorista, ele era do almoxarifado, então ele cuidava da frota, comprava pneu, lanterna, óleo, essas coisas assim. Então, desde que eu me conheço por gente, eu tô no meio disso. E eu só, hoje que eu percebo que eu sempre decorava os carros dos familiares, os caminhões. Esse é um 1113 do farolzinho redondo, esse é o do 4 farol, cara preta. Cara, eu com 3, 4 anos, eu tenho lembranças até hoje, eu falo pros familiares, tu tinha um carro assim, os caras não acreditam que eu tenho isso em mim. E eu peguei aquela parte também de Ayrton Senna, como eu nasci em 88, eu lembro eu lá em casa, olhando o Senna, aquela vitória em Interlagos, tipo 3, 4 anos, claro que eu não lembro os detalhes, hoje a gente tem o YouTube para ir lá olhar, sim. Mas eu lembro aquela prova na chuva, tal, que ele ficou sem o câmbio. Eu lembro disso pequenininho, então eu sou um gearhead, um apaixonado, como o Ricardinho diz, um imbecil, desde que eu me conheço por gente, né? Sim. Então vem disso. O primeiro carro do meu pai, em 96, foi uma Volkswagen Brasília. Eu tinha 8 anos. Caraca. Legal. Essa Brasília, velho, foi o carro da família. A gente foi 3 ou 4 vezes para Balneário Camboriú, na minha avó, daqui de Cachoeirinha. A viagem da família, BR-101 antiga, pista simples, 10 horas de viagem, de brasa. 2 vezes para Santa Maria, numa outra tia. Então, cara, quantos KMs a gente tem dentro dessa Brasília, que foi o primeiro carro do meu pai. Meu primeiro carro foi um Ford Ka, um Zetec, aquele do 2000, que é um cascudinho, sim. Mas com 17 anos eu tive uma RD, velho. Caraca, uma legal, RD, mano. Cara. E era engraçado porque é o seguinte, a RD não tinha banco, nós botava um pelego pra andar nela. E a gurizada, tipo, cada um botava 1, 2 pila, o óleo e andava ali. Era o brinquedo, assim, sem papel, sem nada. E foi aí que começou, mas... Que legal, cara. É, muito louco, né? Isso aí. Antigamente tinha os brother que tinham as scooterzinhas, as jogzinha, as Zagarelli também, eu lembro. Então... Cara, eu peguei o auge dos anos 90. Eu tenho uma mobilete com motor de RD, tá ligado? Pode crer. Aí é brinquedão já, né? Uma coisa mais... Mas a tua era 135? Isso aí, cara, uma 88 legal, preta. Velho, muito legal. E na época o cara com um pouquinho, 5 pila, tu rodava tempo, sim, né? Sim, 2, 3 pila, velho. Eu acho que essa época aí o combustível ainda devia ser uns 2,50. Bah. Isso aí, uma coisa assim, saudade. Eu nessa motinho aí, eu lembro, isso aí foi 2005, 2006, velho.
Eu, se eu não me engano, eu paguei 400 pila nela. Mas era andar até perder, pra rodar na vila, assim, né? Mas eu queria ter uma de novo, mas tá... Não, hoje em dia o pessoal tá se puxando complexo, velho. Tá tudo muito caro hoje. RDzinho é tri, velho. É muito tri. Pra quem gosta de ficar fedendo a óleo, né, mano? E é uma sensação diferente de uma 4 tempos, né? Ah, é muito legal. O ronco do 2 tempos é muito massa, né? Mas, cara, e aí o Benditas, quando que ele surgiu na tua vida, assim? O que foi o estalo que te fez criar o Benditas Lasanha? Aí a gente já vai para outra parte, né? Pós-dependência química. Eu ainda, quando usuário ainda de droga, a gente lá em Cachoeirinha começou um projeto. Era o Patrick Pinel, meu apelido, e o Lucas 18. Mano, imagina os guri. A gente começou um projeto no DIC lá de Cachoeirinha, caminhada ecológica, nós abraçamos o DIC. A gente juntava a gurizada e literalmente ia recolher o lixo do rio, ali, divisa Cachoeirinha, Porto Alegre. E nisso aí a gente fez, eu acho que umas 12, 15 edições, recolhemos muita coisa, para-choque de carro, diversas coisas assim, que TV. E aí, esse projeto foi onde começou a minha parte de sempre querer fazer algo a mais do que, sabe, simplesmente só trabalhar, fazer algo. Para quem, para quê, não, mas fazer qualquer coisa que fosse agregar. E aí, isso aí foi 2012, 13. A minha última recaída foi 15. E aí, nessa última recaída, eu cheguei a passar um período na rua. Eu não cheguei a morar na rua, mas eu estive em situação de rua. E aí, fiquei esse tempo aí, um período do inverno de 15 aí nessa situação. Me internei de novo. Aí, começo de 16, eu morava 3 dias... Eu morava no sítio, mas 3 dias o pastor lá deixava eu ir trabalhar já com os amigos. E aí... foi onde recomecei minha vida e tal. Então, eu só fui voltar a fazer alguma coisa em 2017, que foi os lanches. Aí, o Salvando o Rango também é pós isso. Aí, o Benditas Lasanhas, como a gente já tinha as marmitas ali e tal, até antes do Benditas, 2021... eu comecei a registrar melhor as marmitas. E 22, um churrasquinho dos Uber ali, de perto de casa. Tinha um que estava fazendo um Corcel, o outro que tem até hoje 2 gols lá para fazer e não fez. Um dos brother tinha Astra para vender. E tava parado 1 ano numa oficina tirada lá, e naquela gritaria de churrasco, os guri tudo tomando trago. Eu não bebo, mas eu grito mais que eles. E aí eu disse, eu te dou tanto agora e tanto de tanto, e ele é tua. Eu não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado, mas aí foi onde começou o Benditas, por causa de um churrasco, de uma gritaria. E aí, pós isso, comecei a registrar, e o perfil em si era para falar da Astra. Só que num dia, eu lá na beira do dique, em Cachoeirinha, ali na ponte, mesmo lugar que eu fazia as ações e tal, cara, essa praça aqui dava para fazer um bagulho, mano. E aí chamei 2, 3 contatos ali no WhatsApp, e os caras disseram, eu abraço contigo, se tu fizer, vamos lá. E foi onde começou os eventos do Benditas aí, né? E desde o primeiro, foi um bagulho assim, muito meteórico, mano. Meio inacreditável até, sabe? E sempre foi arrecadando um rango pra galera e tal? O primeiro Benditas não, mano. O primeiro Benditas foi só de tarde, eu fiz praticamente sozinho, assim, tudo. Claro, a gurizada ajuda ao natural, mano. A maioria do meio automotivo, principalmente do antigo, é pessoal ordeiro. Não teve uma intercorrência, não teve nada assim de negativo. E aí, no segundo já. Aí eu, não, mas para aí, os outros eventos tudo arrecado. Aí foi onde eu já consegui meio que unir, sabe? No segundo já teve a arrecadação. Aí sim, foi onde virou a chave.